paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, e por isso somos gratos a Deus, porque acima de tudo, Ele tem sido um Deus maravilhoso para conosco, não nos deixando faltar em nada, e mais uma vez nos proporcionando a alegria de poder estarmos reunidos na presença do Senhor para juntos louvarmos o nome santo do Senhor Jesus, amém? Quero vos convidar nesta noite a estar abrindo as vossas Bíblias na primeira carta, 1 Coríntios, o seu capítulo de número 1, e estaremos lendo o versículo de número 21 ao 24, nos diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glórias a Deus para todos sempre. Queridos, nesta noite foi-me concedida a oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor, e a palavra do qual Deus já tem colocado no meu coração, já se faz mais ou menos quase um mês que foi me comunicado a respeito de que neste dia eu estaria ministrando e trazendo a palavra do Senhor para os queridos e amados irmãos. E mediante este convite que me foi feito para estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor, eu busquei na palavra do Senhor algum texto bíblico da palavra de Deus, para que pudesse vos trazer a respeito de algo que pudesse chamar-vos a atenção, ou até mesmo impactar-vos os vossos corações a respeito da palavra de Deus. Se formos olhar pela palavra de Deus, há muitos textos bíblicos que nos chamam a atenção e que nos levam a entender o amor de Deus. Este amor, ele é citado em vários livros da Bíblia, e se formos citarmos, não teríamos horas, ou até mesmo talvez dias, para poder falar do amor de Deus e da sua palavra. Mas estive procurando algum texto que se encaixasse para este culto, e meditei durante o decorrer deste mês. E Deus me trouxe até esta carta de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 1. Então, para que nós possamos entender o que será dito no culto desta noite, eu quero vos convidar neste momento, pois o ser humano tem uma capacidade muito boa, que é a capacidade de imaginação, a capacidade de poder levar o seu entendimento ao entendimento muito além do que está diante dos nossos olhos. Então, eu quero vos convidar nesta noite a pensar comigo em uma determinada situação. Situação esta: imagine-se que você está em um colégio escolar. Creio que muitos de vós, por que não dizer
escola. E um certo dia, o professor ou o diretor daquela escola disse: amanhã haverá jogos esportivos nesta escola. E este professor, este diretor, ele levanta de determinada turma um líder que pudesse ali escolher algumas pessoas para que pudesse participar do seu grupo. Então, o tema do qual quero vos tratar nesta noite é os escolhidos de Deus e os chamados de Deus. Deus escolheu e Deus chamou. Aleluia. Muitas das vezes, este líder que foi levantado ali naquela sala de aula, naquela classe, quando ele vai escolher o seu grupo, normalmente ele olha as características da pessoa que ele vai chamar para fazer parte do seu grupo. Então, ele vai olhar para aquela pessoa que ele está para chamar e vai ver se aquela pessoa ela tem capacidade de poder fazer parte do seu grupo. Ele irá também olhar se aquela pessoa ela é uma pessoa fisicamente forte para poder fazer parte do seu grupo. Ela também irá olhar e ver se aquela pessoa tem estrutura para fazer parte do seu grupo. E também irá olhar muitas e outras características. Por que não dizer, até então, até mesmo se aquela pessoa é agradável para se estar perto, se tem um laço amigável para com ela, ou se até mesmo aquela pessoa, por que não dizer, se ela é uma pessoa bonita, aparentemente atraente. Então eu quero essa pessoa do meu lado para que eu me sinta bem também. Eu quero que ela faça parte do meu grupo. Normalmente, essas são as características que uma pessoa, ao escolher um grupo para si, elas olham para ti e esperam isso de você. Muitas das vezes, eu, ou até mesmo você, um dia, por não ter essas características, não fostes escolhidos para fazer parte desse grupo. E muitas das vezes, você foi esquecido, você foi deixado de lado, porque você não tinha nada que chamasse a atenção, para que pudesse fazer parte daquele grupo e não pôde participar. Mas por que isto acontece? Porque normalmente, a pessoa em si, o ser humano em si, ele procura ver em nós algo que ao exterior possa lhe chamar-lhes a atenção. Ele procura ver em nós alguma característica, algo que seja muito forte em nós, para que possa nos chamar para fazer parte do seu grupo. Mas nessa noite, eu quero vos convidar a entender que muitas das vezes Deus, Ele não escolhe as pessoas da mesma forma que o homem escolhe. Deus, Ele tem uma maneira diferente de escolher a cada um. Por isso, o tema é: Deus escolheu e Deus chamou. E nesta noite, nesta carta, do qual será ministrada, você entenderá como é que Deus escolhe e como é que Deus chama a cada um dos seus servos. A carta de 1 Coríntios, ela vem nos refletir a partir do seu capítulo de número 1. Paulo, ele começa a expor a sua carta, já conhecendo a igreja de Coríntios, pois já havia estado presente juntamente com esta igreja e conhecia os irmãos que ali estavam. E nesta igreja de Coríntios, a partir do versículo de número 10, Paulo, ele vai começar escrevendo a sua carta, nos dizendo a respeito, rogando aos irmãos para que eles não falem línguas diferentes, ou seja, falem uma
uma mesma língua, ou seja, de um mesmo proceder, unanimamente, uma mesma comunhão. E Paulo, conhecendo as distinções, ou seja, as divisões que havia no meio da igreja em Coríntios. Que divisões e que distinções era essa? Porque alguns diziam que eles estavam divididos da seguinte maneira. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Cefas. E eu de Cristo. A igreja de Corintos estava uma igreja dividida. Uma igreja que não estava tendo o conhecimento de quem os tinha escolhido, de quem os tinha chamado. E Paulo escreve esta carta para vos lembrar a respeito de Cristo Jesus. E quem era Cristo Jesus na vida do cristão? E Paulo irá nos dizer que Cristo não está dividido. Por quê? Porque não foi Paulo crucificado por nenhum daquela congregação. Paulo, ele não foi morto por nenhum daquela congregação. Mas Paulo, ele conhecendo o seu ministério e também conhecendo o que e para que Deus tinha o escolhido e o tinha chamado. Paulo, ele não foi chamado para estar na frente daquela congregação. Paulo, ele não foi chamado para ser um dos integrantes, dos líderes daquela igreja, para poder estar ali presente juntamente com ele. E Paulo, como ele mesmo diz, porque Cristo enviou-me, no versículo 17, não para batizar, mas para evangelizar. E foi este o ministério de Paulo. E ele procede a sua carta nos dizendo que não em sabedoria de palavras, porque Paulo, ele era um doutor da lei, estudado, conhecia da lei, mas se ele fosse aplicar a lei, ele tornaria a cruz de Cristo vã, e o sacrifício de Jesus não teria sentido algum. Então Paulo, ele continua a sua carta à igreja de Coríntio, dizendo que a palavra da cruz, ela parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, se formos olhar no Antigo e no Velho Testamento, aquele que pecara contra o Senhor Deus, aquele que não servia ao Senhor, esse certamente morreria pelos seus pecados. Mas agora, Paulo, ele vem escrever na sua carta dizendo, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Ou onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo que quero que você preste muita atenção. Versículo de número 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os judeus
Jesus viesse e acabasse com toda a tristeza, acabasse com toda a dor, que ele acabasse com todo o sofrimento que havia naquela terra, e também que ele viesse em glória e esplendor grandiosamente, sendo talvez até mesmo um rei soberano que reinaria sobre todas as nações e que governaria e que traria regeneração espiritual a toda a humanidade. O povo judeu, ele cria nessa profecia messiânica, mas Paulo vem dizer que destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o intelectual, a inteligência dos inteligentes. Os judeus esperavam que Jesus viesse desta maneira, mas não foi desta maneira que aconteceu. Não foi desta maneira que Jesus veio para trazer salvação ao seu povo. Mas como é que ele veio? De uma forma totalmente diferente. Foi lido no culto passado, na palavra introdutória, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 53, quando a partir do seu versículo de número 2, vem nos falar de como é que Jesus ele veio. Ele veio subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que não desejássemos. Jesus, ele veio de baixo. Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. Jesus, ele sofreu como sendo homem, mesmo sendo Deus. E isso ia de contra o entendimento dos judeus quando as profecias messiânicas. Por quê? Porque o homem não podia ser Deus. O homem não podia ser adorado como sendo um Deus. Somente o Senhor todo soberano, Oxalá, ele poderia ser adorado, ele poderia ser exaltado. Mas aniquilarei a inteligência dos inteligentes e destruirei a sabedoria dos sábios. Algo que o homem não pode entender, algo que o homem não pode compreender. E os versículos posteriores vêm nos dizer que este mesmo Jesus, ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu todas as dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós, que andávamos desgarrados pelos nossos próprios caminhos. Você sabia que nós éramos condenados à morte? Nós não tínhamos para onde ir. Nós não tínhamos uma expectativa após a nossa morte. Morreu, acabou. Mas Jesus Cristo, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Talvez para os gregos eles podiam pensar da seguinte maneira: Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, mas muitos outros homens também morreram juntamente com Jesus. Mas eles não carregaram o peso que Jesus carregou sobre si. E qual foi esse peso? O peso dos nossos pecados, o peso das nossas iniquidades. Se hoje você pode fazer uma oração na casa de Deus e pode crer que Deus vai lá no Brasil sarar o seu parente, é porque Jesus Cristo um dia, na cruz do Calvário, carregou toda a sua
iniquidade, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todas as enfermidades que você hoje ora ao Senhor, para que Ele cure. Jesus Cristo carregou sobre a cruz do Calvário naquele dia. Jesus Cristo, Ele tem poder. Jesus Cristo, Ele tem autoridade. Mas o povo não entendia e os judeus pediam sinal. E os gregos, eles não entendiam também. Para os judeus, para os gregos, para os homens desta terra, a morte é o fim. E muitas das vezes é um sinônimo de derrota, é um sinônimo de que tudo acabou e de que tudo foi vão. Mas quem disse que a morte segurou Jesus? Quem disse que a morte prendeu Jesus? Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus para reinar juntamente com o Pai. Aleluia. E nos prometeu que um dia Ele voltaria para nos buscar. Aleluia. Mas, irmão Camilo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Enquanto isso tudo parece ser escândalo e loucura, o versículo de número 24 irá nos dizer: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está conseguindo entender? Está conseguindo compreender? Deus, Ele tem maneiras diferentes de agir, de trabalhar. E muitas das vezes nós não entendemos como Deus faz as coisas. No livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 7, iremos falar sobre um homem chamado Estevão. Estevão, ele não era judeu, mas Estevão, ele foi levantado pelos discípulos de Jesus, como ele era um estudante de filosofia, para estar à frente nos debates nas sinagogas. Para quê? Para defender as causas das viúvas, para estar falando sobre as viúvas que estavam sendo esquecidas, e também proferir a palavra de Deus, porque Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus e ministrava a palavra de Deus. Estevão foi escolhido e foi chamado, mas os príncipes das sinagogas, vendo que Estevão era um perigo para eles levantaram falsos acusadores contra Estevão e proferiram dizendo mentiras, que Estevão blasfemava contra Deus e até mesmo contra a lei de Moisés. E levantou-se ali falsas testemunhas para falarem contra Estevão. Versículo de número 56. Ele irá, quando estava sendo apedrejado, dizer da seguinte maneira: eis que vejo os céus abertos, é o Filho do Homem, está à direita de Deus. E o versículo de número 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia:
Senhor, receba o meu espírito. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, um dos primeiros a morrer, ser martirizado, por causa do amor a Cristo, por causa do Evangelho, por causa da pregação, que para muitos parece loucura. Estevão foi falsamente acusado e apedrejado e falsamente acusado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado pelos seus acusadores, que não tiveram dó de apedrejá-lo, não tiveram a sensibilidade de pensar: é apenas mais um louco que está a pregar a palavra de Deus. Mas eles, apedrejando a Estevão, com a maldade que há no coração do homem, Estevão poderia muito bem ter olhado para aquele povo, vendo Jesus Cristo de Nazaré à direita de Deus, e falar: Pai, manda fogo e consome todo mundo ali, viu? Eles me acusaram falsamente, eles não tiveram dó de mim, eles estão pregando a sua palavra. Estevão poderia ter feito isso, poderia, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, e ele rogou ao Senhor para que não lhes imputasse isto como culpa. Mas, irmão Camilo, como isto pode acontecer? A palavra de Deus irá nos dizer no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 10, e o versículo de número 32 ao versículo de número 34, que quando nós, já iluminados, ou seja, escolhidos e chamados, dos dias passados em que depois de sermos iluminados, ou seja, chamados, suportaste grande tribulação, em partes fostes feitos espetáculo, em vitupérios e tribulações, e em partes fostes feitos participantes com os que assim foram tratados. Depois de sermos chamados, sofremos, padecemos, mas mesmo sofrendo, padecendo, como temos um chamado especial sendo de Deus, versículo 33, em parte fostes espetáculo, né? Versículo 34, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões. Quem é que está nas prisões? Muitos outros que também sofrem por causa do amor a Cristo, e muitos outros também que, por não ter força, o inimigo tem os feito escravos dos seus próprios pecados. O que nós devemos fazer? Nos compadecer dos que estão nas prisões, e em gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, ou seja, destruição, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor, maior e permanente. O que Estevão via naquele dia não era o que poderia esperá-lo se caso o Senhor poupasse a sua vida na terra. O que Estevão
sabia e compreendia era que, ao findar a sua vida na terra, algo grandioso esperava no céu, algo que não teria fim, algo que seria permanente. E este algo estava preparado para Estevão e também tem sido preparado para aqueles dos quais Deus chama. Voltando ao texto de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 1, versículo de número 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Lembra do exemplo que eu disse na escola, do grupo? Deus, Ele tem a sua maneira de escolher a cada um de nós. Mas será que Deus olhará para você e verá já um pregador formado? Vai te chamar lá de fora e falar: olha, o pastor fulano, ele já está pronto para estar pregando. Olha, aquele jovem que está lá no mundo, ele já está pronto para vir para a minha casa e está louvando o meu nome. Olha, aquele que está lá fora, ele está pronto para ser um diácono, ele está pronto para ser um presbítero na minha obra. Então por isso que eu vou chamar. Será que é assim que Deus escolhe? Como que Deus escolhe? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando eu lia essas palavras, quando eu era novo, ainda criança, já contei isso para o meu sogro várias vezes. O meu pai chegava em casa e falava comigo da seguinte maneira: meu filho, eu não estou na presença de Deus, eu não sirvo a Deus, mas eu quero um futuro diferente para você. E ele me chegava com um incentivo muito bom, corretinho, do lado, e falava comigo: filho, pega a sua Bíblia, senta ali no cantinho e vai ler a palavra de Deus. Eu tinha apenas 9 anos de idade, não sei nem se eu sabia ler. Eu sei que eu colocava os meus olhos na palavra de Deus e parece que os meus olhos se abriam. E não compreendia as palavras que ali estavam escritas. Eu cresci, aos meus 12 anos de idade, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, em um culto de criança que mais parecia culto de adulto, de tão avivado que era. E a partir daquele dia, eu passei pelo preparatório para estar sendo batizado. E aos meus 14 anos de idade eu batizei. E desci as águas, e foi um dia lindo para a glória do nome do Senhor. Mas logo mais à frente, eu tive uma decaída, que todo jovem e adolescente provavelmente já passou por isso. Obtive no meu coração o desejo de estar conhecendo como é a vida no mundo, como é poder satisfazer a minha carne, como é poder
pessoas. Eu quis aquilo para mim. Mas eu me afastei da presença do Senhor, e os meus dias só foram dias de tribulações, tristezas e dores. Os meus dias foram tão tristes, pastor Antônio, que eu chorava dentro do meu quarto para com Deus, falando: Deus, eu quero voltar para a sua presença. Eu já não aguento mais ficar longe da sua casa. E parece que tudo ficava em silêncio. Um dia, ainda afastado, eu fui participar de um culto em uma cidade vizinha da qual onde eu morava. E neste culto, a irmã, que nem me conhecia, nunca me viu na vida, ela olhou para mim lá atrás, de bermudinha, vestido lá atrás. Eu fui naquele culto porque a minha madrasta me convidou, a minha mãe que cuidou de mim. E aquela irmã, fixando os olhos em mim, ela disse: ei, você que está aí atrás. Eu olhei para um lado, como toda pessoa desconfiada: será que é eu mesmo? Jesus está falando comigo? E ela falou: é você mesmo. Deus está falando para mim que Ele te levará sobre as asas do anjo para pregar a sua palavra em uma terra que você não conhece. Eu pensei: será mesmo? Eu estou tão fraco, eu não tenho nem forças para me levantar até aqui mesmo, para poder aceitar a Jesus novamente na minha vida. Eu me aprisionei de uma forma muito grande. Mas os dias foram se passando, os anos se passou, e o meu pastor, ali no Brasil, me fez um dia um convite para estar me reunindo junto com ele, ali na cidade aonde eu morei, a cidade de Conselheiro Pena. E ele me chamou, e eu pensei comigo, porque ele tem uma influência muito grande, um poder de persuasão muito bom sobre a palavra de Deus. Aí algo falava dentro do meu coração: será que é de Deus mesmo eu ir para lá? Porque se eu for, talvez eu volte para Jesus. Talvez é a minha oportunidade, é a minha chance de voltar para Jesus. E a minha vontade de voltar para Jesus era tanta, meu irmão, minha irmã, que quando eu fui pegar o trem para estar indo até aquela cidade, eu falei assim: tomara que o trem não venha. Tomara que ele não apareça hoje, que eu estou animado demais para ir para lá. E não é que o bendito do trem demorou e atrasou neste dia. A máquina, o guichê que vendia as passagens, deu problema. Eu falei: não é para mim ir não, eu vou ficar por aqui. Mas ainda pensei comigo mesmo: eu vou tentar dar mais uma chance. Mais tarde, quando for lá para Tardinha, eu vou lá na rodoviária e vou tentar comprar uma passagem. Se não comprar, eu não vou. Mas eu me lembrei de uma palavra que um homem de Deus um dia tinha me dado dentro da minha casa. Ele disse para mim da seguinte maneira: Camilo, se você não voltar para a presença de Deus, as portas não se abrirão para você. E eu pensei comigo: será mesmo? E as portas, meus irmãos, não queriam se abrir de maneira nenhuma. Então, naquele dia, quando parecia que já não tinha mais oportunidade de eu estar indo para aquela cidade, a mulher que estava vendendo as passagens do guichê disse: o trem está chegando. Então, pegue este grupo, coloque um vagão separado
e vendo ali as passagens em particular. Então eu fui para a cidade de Conselheiro Pena, e ali, como eu já imaginava, eu não me aguentei e voltei para Jesus Cristo e aceitei Jesus Cristo novamente em minha vida e falei: Senhor, faça novamente morada, Espírito Santo de Deus, torna a fazer morada dentro de mim. Mas ainda não era o suficiente para mim somente estar ali. Então, um certo dia, quando se fazia um grande dia de calor, eu estava com a minha cabeça muito doendo, pois estava arando a terra, trabalhando para nivelar a terra. E eu pensei comigo: Senhor, o sol está muito quente e eu não me aguento mais de dor de cabeça. Faça algo para que alivie esta minha dor de cabeça. Então eu fui almoçar, voltei, coloquei a minha mão na enxada para poder novamente voltar a trabalhar. Olhei para o céu e falei: a minha oração não foi ouvida. Mas quando eu me encurvei para começar novamente a trabalhar, uma nuvem tampou aquele sol escaldante daquele dia e foi até o fim da tarde. Então naquele dia eu vi que Deus ouviu a minha oração. Então no outro dia, eu sabendo que Deus havia ouvido a minha oração, eu falei comigo mesmo: eu vou orar ao Senhor pedindo a Deus uma pessoa para que esteja juntamente comigo. Então foi que quando eu orei ao Senhor e falei para Deus dizendo: Senhor, envia alguém, assim como ontem ouvistes a minha oração, envia alguém para que me ajude a caminhar na sua presença, para que eu ande em teus caminhos e não desvie os meus pensamentos para nenhum outro lugar, e para que eu ande na sua presença e faça, Senhor, a vontade do Senhor. Naquele dia, Deus estava me escolhendo e Deus estava me chamando, e Deus preparou a minha esposa que está juntamente comigo aqui hoje. Deus, Ele preparou ela para mim. Se eu fosse contar tudo que passamos para estarmos até aqui hoje, certamente não teríamos muito tempo, pois as horas já eram um pouco findadas. Mas Deus ouviu a minha oração e atendeu o meu clamor. E para a glória de Deus, este ano estarei fazendo 5 anos de casamento com a minha esposa. Estou indo para o nosso segundo filho, para a glória do Senhor. Mas tudo porque eu criei no chamado do Senhor, e criei e fiz uma escolha também de aceitar o seu chamado. Porque muitas das vezes o líder está te chamando para você fazer parte do seu grupo, mas você também tem que aceitar fazer parte do grupo do seu líder. Mas a palavra de Deus irá nos dizer, no livro de João, no seu capítulo de número 15, e o versículo de número 16, para concluirmos a mensagem desta noite, da seguinte maneira: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Como também no capítulo de número 1, versículo de número 11, Jesus diz: eu vim
para o que era meu. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, Jesus Cristo escolheu a cada um de nós, e Ele chamou a cada um de vós, não por causa daquilo que você poderia oferecer. Talvez aquele dia você foi esquecido, foi deixado de lado, foi abandonado, e te desprezaram porque você não tinha as características que eles buscavam para poder selecionar você. Mas Deus veio me trazer essa palavra para nos dizer que é Ele quem vos capacita, e que é Ele quem vos tem escolhido, Ele que vos tem chamado. E se é Ele que vos tem chamado, vós já vencestes. Vós estáis sendo capacitado para fazer a sua boa, santa, perfeita e agradável vontade. Quero que vós guardai esta palavra em vossos corações, que nós somos escolhidos de Deus, somos chamados por Deus. E se Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Ele cuida de cada um de nós e não nos deixa passar sozinho pelas lutas. Ele não nos deixa passar sozinhos pelas dificuldades. Se você se sente incapaz, se você se sente que não é uma pessoa merecedora, saiba que Deus te torna capaz para fazer o que for possível, porque o Deus que tem te chamado é o Deus que faz o impossível, é o Deus que capacita aquele que não tem capacidade. Por quê? Porque Deus, Ele confunde os sábios, e Deus confunde os fortes, e Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, você já é um escolhido de Deus e também um chamado de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Deus, Ele está a todo tempo a nos ouvir, pois Ele mesmo quem nos escolheu, e é Ele mesmo quem nos capacita para esta grande batalha que nós estamos vivenciando, para a honra e glória do nome do Senhor, que venceu a morte sobre a cruz do Calvário. Amém? Queremos convidar a estar sobre os pés, para juntamente estarmos orando. Peço e rogo aos meus queridos e amados irmãos, que estejam orando por mim em vossas orações.